mais uma vez. Vou falar boa noite novamente, né? Mas como o irmão William comentou, o pastor Lissandro, ele precisava estar pregando numa outra igreja nessa noite e pediu para que eu estivesse com a palavra. E assim eu busquei o Senhor que me falasse, que me mostrasse do que falar aqui nessa igreja, e não diferente das outras vezes que isso já ocorreu. É algo inexplicável que acontece quando você é convidado para pregar, quando você tem a obrigação quando você fica com a incumbência de falar da palavra do Senhor, que você começa a ser confrontado com algumas coisas no seu dia a dia. E você é como se estivesse a todo tempo sendo lembrado daquilo. Como você tem andado e sobre o que você vai falar. E eu louvo ao Senhor. Eu agradeço porque é mais uma oportunidade que o Senhor me deu de refletir sobre minha vida, sobre minha postura. E espero em Cristo transmitir a cada um dos irmãos aquilo que o Senhor falou ao meu coração, de forma que juntos cresçamos, não aos nossos olhos, mas aos olhos do Senhor. Amém? Peço aos irmãos que possam estar abrindo suas Bíblias, lá no primeiro livro, lá no Gênesis, capítulo 2, e um trecho muito, muito conhecido. Gênesis 2, versículos 16, a partir do versículo 15, na verdade. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Os irmãos podem se assentar. Esta palavra, ela é colocada desde as criancinhas, quando começam a ter algum entendimento, são uma das primeiras coisas que os pais começam a falar com os filhos. E apenas um parêntese, né, que lá no capítulo 3, quando Adão, no momento da queda, depois ele fala com o Senhor: a mulher que o Senhor me deu, que causou isso. É como se ele tirasse a responsabilidade dele. Mas ele se esquece que ele foi criado primeiro e que, inclusive, essa ordem foi dada antes da criação, da formação de Eva. Que nos versículos seguintes, o Senhor diz: não é bom que o homem fique só. Aí ele cria, ele forma a Eva. E Adão já tinha aquilo ali já escrito para ele já tinha aquela ordenança para que ele refletisse em sua vida. Mas na hora de assumiram a responsabilidade, ele se lembrou de uma segunda pessoa. E nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, ter ciência do peso das nossas decisões e não sempre arrumar uma pessoa, uma desculpa, ter uma segunda pessoa para que leve a culpa daquilo. Mas voltando a mensagem de hoje, quanto ao cumprimento de uma ordem divina, que é isso que Deus falou ao meu coração, desde Gênesis,
A gente está no capítulo 2, e o Senhor já coloca. O capítulo 1, ele descreve a ordem da criação, mas quando o homem surge, ele já deixa uma ordenança. Você fará isso, você terá total liberdade, mas existe uma coisa que você não deve fazer. E ele fez. E certa vez eu estava num passeio e eu ouvi dois rapazes falando um com o outro, não os conheço, não sei se são cristãos ou não. E um deles falou, estava próximo de mim, eu ouvi e aquilo ficou na minha cabeça. Um deles falou assim, poxa, mas se a Eva não tivesse comido a fruta lá, a gente podia estar de boa assim todo dia. Como sempre, a nossa famosa visão dos ganhos, né? A gente sempre pensa nos louros, nas coisas boas, sempre refletindo nas coisas palpáveis, nas coisas materiais. Mas o sentido aqui, a igreja, acho que estamos todos, como igreja aqui, todos os irmãos aqui, creio que têm noção disso. A grande questão era a obediência, né? E não o fruto. A questão toda era o ato de ir contrário àquilo que Deus tinha falado. E Adão e Eva tomaram essa decisão. E não foi a culpa da Eva, foi a culpa do Adão. Ele tinha recebido a incumbência. Mas ele falhou em transmitir isso para ela e falhou junto com ela. E por ele ser um homem, ele falhou como um todo. E não tem desculpa, né? Não tem desculpa. E por isso houve a queda. E é impressionante como as coisas acontecem com o homem e como as coisas acontecem no mundo animal, por exemplo. Eu não sei se os irmãos sabem, dá um exemplo de um sapo, de uma rã. Não está escrito na cabeça deles que eles porque não sei se quando criança alguém já brincou aí é uma brincadeira triste para o bicho, mas eu já vi isso várias vezes, de ficar pescando a rã. Ficava com um anzol em frente à rã assim, e ela pulava no anzol. Porque ela não sabia. Ela não sabe, né? Na verdade, os anfíbios, eles, por comerem insetos voadores na grande parte do tempo, o que passou perto deles, eles tentam abocanhar. E como que um sapo, uma rã, eles aprendem que eles não devem pegar uma abelha, eles não devem pegar um marimbondo? Será que está escrito nisso lá no instinto deles? Na verdade, quem sabe exatamente disso é o Senhor. O que hoje o homem sabe é que, através de algumas experiências, chegaram-se a algumas conclusões. E o que hoje nós sabemos, eles fazem isso pela associação de um evento de dor. Imaginem só, ele descobre que não deve comer uma abelha, depois que ele tentou pegar uma abelha e foi picado. Então, se ele sobreviver, a próxima vez que ele vê um inseto lá riscadinho de preto e amarelo lá, ele nem passa perto. Mas ele precisou aprender dessa forma. E muitos, dependendo do inseto que picarem, isso os custa a sua própria vida. Eles não vão ter uma segunda chance. E eu fico pensando, irmãos, e um incômodo que vem ao coração. Se um animal irracional que age única e exclusivamente pelo instinto, ele é capaz de associar algo que é ruim para a vida dele e deixa de fazer aquilo ali, o que acontece com cada um de nós? Que todos os dias, o homem tem sido esclarecido, irmãos. Desde a criação, o homem tem sido esclarecido. Faça isso, não faça aquilo, porque aquilo
pode custar sua vida. Vai por este caminho, não vai pelo outro caminho, porque isso pode custar sua vida. Mas o homem não aprende, né? Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, é um versículo também que já o li por várias vezes e que deixa muito claro isso. E lá no versículo 16, assim: porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Estava falando isso ao povo de Israel que estava voltando do Egito. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses, e os servires, então vos declaro hoje, certamente perecereis. Esse versículo continua, mas até aqui somente. Como o irmão Adson usa muito, né, no termo dele, percebem? Como fica claro, como é nítido o que o Senhor espera de nós e as nossas atitudes. Desde Gênesis, desde o início, o Senhor falando ao coração do homem. E certa vez um homem muito sábio, não somente muito sábio, mas, de acordo com a Bíblia, o mais sábio que já existiu, Salomão. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor ficou contente com aquela declaração dele, que ele não pediu riquezas, ele não pediu longevidade, ele não tinha pedido essa parte, ele tinha pedido sabedoria. E o Senhor faz uma aliança com Salomão. O Senhor declara a Salomão quanto à bondade dele e o que Salomão poderia fazer. E lá em 2 Crônicas 7,14, está escrito um texto também muito conhecido dos irmãos. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Naquele evento como se fosse a inauguração do templo, né? Quando eles estão fazendo, Salomão ele faz a oração no templo e depois o Senhor fala ao coração dele. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vós vos desviardes, e se deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostardes a eles, então o arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e montejo entre os povos. Ou seja, provérbio, algumas versões trazem como um escárnio, seja motivo de chacota.
exatamente o que aconteceu depois com Israel. Após o reinado de Salomão, Israel não teve mais um rei que perpetuou ali sobre todas as tribos. Depois de Salomão, o reino foi dividido. O pessoal que está aí firme na sequência da leitura aí, deve estar com isso bem fresquinho na cabeça lá. Estamos, Neemias? Foi pouca gente que balançou a cabeça aí. Mas isso vem, o pessoal que está nessa leitura, o interessante é que a gente vem lendo o livro de Reis, depois Crônicas, depois Esdras, e é interessante quando a gente vai percebendo todos esses acontecimentos. Eu nunca tinha lido todo esse trecho sequencialmente assim. Muitos textos ali eu nunca tinha lido. E Salomão, ele acabou por cair. Nos eventos seguintes, lá em 1 Reis ainda, Salomão, aos seus olhos, ele foi arrumando mais e mais mulheres para si. E a Bíblia relata que Salomão teve 700 mulheres, mais 300 concubinas. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele acabou por ser influenciado por muitas práticas dessas mulheres que eram de tribos pagãs, que eram de pessoas com costumes totalmente contrários àquilo que o Senhor tinha esperado, que o Senhor esperava do povo de Israel. Até tem um texto que está em, acho que é o último capítulo de Esdras, que Esdras, quando ele começa em oração e chama a vários dos líderes que tinham voltado do cativeiro, e muitos deles tinham se casado com mulheres de outros povos. E naquele momento ali, eles são advertidos e eles fazem um propósito. E grande parte deles, eles devolveram suas mulheres. E esse texto, ele me incomodou, irmãos, porque aos meus olhos de pecador, ao meu coração fraco, como sou, eu logo pensei, poxa, mas todos estavam casados e despediram suas mulheres. Eu até cheguei a falar isso com o pastor Lissandro ontem a respeito disso. E o pastor Lissandro, então, me esclareceu ainda mais da consequência do pecado. O problema de você tem uma atitude errada e depois você fica tentando consertar aquilo ali no mais ou menos. Existe até tem um exemplo, me lembro que a irmã Kátia que falou isso um dia na união de casais, da questão do casamento. Quando é como você pegar duas folhas em branco e colar, e depois você tenta separar aquilo, sai os pedaços, porque vai machucar, vai ficar pedaço em algum lugar. Então, Deus ele fala ao coração do homem, ele perdoa o homem que está o buscando de toda a sinceridade, mas muitas vezes as nossas atitudes acabam por nos machucar, são consequências das nossas decisões, e infelizmente, nós enquanto aqui vivermos, estaremos sempre diante desses fatos, questões que devemos decidir
E se decidirmos não buscando ao Senhor, isso pode nos levar a consequências que podem até causar muita dor. Isto é uma realidade. Não adianta depois eu querer culpar o Senhor por uma dor que eu estou sentindo. Muitas vezes talvez o Senhor já tenha até perdoado a minha atitude no passado. Mas eu abri uma ferida e eu vou precisar lidar com aquilo ali. E quanto a lidar com isso, somente quem passa por isso e o Senhor. Isso é algo muito íntimo. Não existe uma receita pronta para isso. Existe um fato. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso eu não tenho dúvida. A decisão do Senhor é a melhor para nossas vidas. Quando ficar com dúvida, você está titubeante em alguma decisão, ora ao Senhor, busca o Senhor. E se a decisão der errado, amém. Sabe lá você o que iria acontecer. Às vezes a gente usa esse exemplo na questão, por exemplo, na questão de empregos. Vez ou outra, a gente às vezes fica chateado com o emprego e a gente começa a pedir a Deus, Senhor, abre uma porta para mim, abre uma porta. E depois você vê, às vezes aquela porta não se abriu e acontece algo ainda melhor. Eu falo aos irmãos disso aí, eu passei por isso há pouco tempo atrás. No ano de 2024, eu passei por alguns momentos que, em 24 anos de empresa, trabalhando dentro de empresa privada, eu nunca tinha passado. Eu nunca tinha sido tratado da forma que eu fui tratado nessa época. Foi mais ou menos no meio do ano passado. E eu cheguei realmente a pensar em mudar de empresa. Eu comecei a duvidar de mim como profissional. E em alguns momentos eu confidenciei aquilo a alguns irmãos. Chorei por aquilo. Porque para mim não foi fácil lidar com aquela situação. Mas, irmãos, dentro de alguns meses, um dia eu estava de carro levando a Rebeca, eu acho, para o colégio, e o telefone tocou. E a mesma empresa que eu trabalho, só que eu trabalhava em Resende, e um gerente me ligou me convidando para mim trabalhar em Barra Mansa, lugar que eu já tinha trabalhado. E eu já fiquei, gente, como acontece isso? Eu falei, sim, eu vou. Não era do meu setor, mas eu falei, eu vou. Ainda mais vou ficar perto da minha casa. E passado um mês, um outro gerente me ligou. Porque esse processo era para dezembro. E um outro gerente me ligou para trabalhar no mesmo setor que eu trabalho, só que aqui perto de casa, em Barra Mansa. Eu falei, Deus deu um jeito que eu nem sabia como seria. Eu estava pensando em uma outra empresa, eu estava imaginando, porque depois que a gente começa a trabalhar na indústria e chega a uma certa experiência, muitas vezes você acaba tendo que buscar em alguns pontos, em alguns lugares mais longe. Mas o Senhor abriu portas para mim, mais perto da minha casa, e numa função que eu sonhava ter. E hoje, para a glória do Senhor, eu estou nesse posto. E quando esse gerente, ele me deu a carta desse cargo, né, existe é feito dessa forma, né, quando você é classificado por uma função, eles te chamam para conversar e te mostram as implicações daquele cargo ali e a quem você vai responder. E esse gerente, eu sei que ele não é evangélico, até eu não sei exatamente sobre a crença dele, mas no momento eu falei com ele.
eu creio que você foi um instrumento de Deus para me abençoar. Eu não perdi a oportunidade de falar aquilo com ele. Eu falei, eu tenho certeza que você foi um instrumento de Deus para me abençoar. E assim é Deus. Deus, Ele abre portas que a gente não enxerga. Às vezes a gente está sonhando com uma porta aberta e a gente só consegue ver paredes nas laterais, mas Deus muitas vezes manda você olhar para a parede e ali tem uma porta que você nunca tinha visto. E assim é o Senhor. Mas voltando, Salomão fez, no final da sua vida, fez exatamente o contrário do que aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Ele começou a ouvir as influências dessas mulheres e começou a colocar ídolos dentro do templo do Senhor. Começou a criar templos, outros templos, altares, para satisfazer os deuses de algumas das suas mulheres. E lá em 1 Reis 11, diz assim: então edificou Salomão um alto a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque. Moloque, os irmãos já devem ter ouvido, era um deus onde quem o buscava fazia um sacrifício de crianças diante dessa estátua. E a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. O Senhor tinha falado com Salomão, tinha o instruído, tinha lhe dado mais sabedoria do que todos os homens que já tinham vivido, mas ele acabou por ser seduzido pelos seus olhos e acabou agindo contrário àquilo que o Senhor tinha falado com ele. E cada um de nós, irmãos, se imaginarmos, eu já ouvi uma história de uma igreja que estava pensando em comprar uma região onde todo o povo daquela região ali seria crente. Isso era em Minas, né? Eu não sei qual região de Minas, mas tinha uma igreja em Minas que estava com um planejamento desse. Não sei até que ponto foi, mas o fato é, se Volta Redonda aqui, a partir de hoje, vai ser todo mundo, quem vai morar aqui vai ser só crente, e não vai ter, todo mundo aqui vai louvar o Senhor, e só vai ter igreja inclusive que uma não fala mal da outra, que não tem problema, e todos servem ao Senhor. Irmãos, enquanto o povo estiver aqui na terra, se tiver uma cidade que só tenha cristãos, e tem um lugarzinho lá no cantinho que é proibido de ir, vai ter um momento que alguém vai lá. Vai ter alguém que vai se sentir desafiado, falar, olha, o pessoal tem medo de ir lá, mas eu vou lá. E vai cair. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E a palavra do Senhor nos diz a respeito disso. Lá em Jeremias diz o quê? Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Me lembro do que o pastor Lissandro falou na semana passada a respeito de Davi. Davi tinha também muitas mulheres, mas ele desejou a mulher do homem que tinha uma única mulher, e tomou aquela mulher para ele. Olhem, imaginem as opções de Davi. Mas ele é como as palavras de Natã, né? De uma certa família que tinha uma única ovelhinha. E um certo fazendeiro que tinha muitas ovelhas, foi lá e tomou aquela ovelha. Isso aqui somos
nós, falhos, que muitas vezes sabemos tudo o que não devemos fazer, mas insistimos no erro. E Jeremias fala a respeito disso. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta seu coração do Senhor. E esse versículo, ele chega até a ser engraçado, né? É triste, mas acaba sendo cômico às vezes. Que as pessoas ficam irritadas com algumas coisas na vida secular e ainda usa esse termo. Não, na própria Bíblia fala: maldito é o homem que confia no outro homem. Está vendo? Por isso que eu fui enganado. E não tem nada a ver com isso, né? Esse versículo ele fala a respeito do homem que confia em si mesmo. Não é questão de confiar no outro homem. É o sentido da frase aqui. E se acha capaz, né? E faz da carne o seu braço. E se acha... a confiança toma seu coração a ponto dele se esquecer do Senhor e achar que pode resolver todos os problemas. E por isso que logo adiante, um outro versículo, uma outra declaração de Jeremias é: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Este é o coração do ser humano. E assim, falando a respeito desses versos, e falando a respeito das atitudes do homem no passado, talvez alguém que possa, talvez não essa noite, mas essa mensagem está sendo gravada, alguém possa vir a perguntar: mas então não tem jeito? Se essa mensagem acabasse aqui agora, então não tem jeito. Então o homem vai cair de qualquer jeito, e até Salomão, que era muito sábio, caiu, e não tem jeito, e a vida é essa mesmo, a gente está condenado a isso mesmo. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Seguindo no livro de Reis, no reinado de Judá, um certo tempo, aos 8 anos, começou a reinar o rei Josias. Aos 8 anos. E Josias, ele foi neto de Manassés, talvez um dos piores reis de Judá. Manassés, ele ofereceu um dos seus filhos, queimou um dos seus filhos em sacrifício. E reinou durante 55 anos. E fez muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. E profanou o templo do Senhor. E fez alianças erradas. E a Bíblia relata: e Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor, por 55 anos. E depois de Manassés vem um dos seus filhos, Amon, que também tem um relato que fez o que era mal diante do Senhor, assim como seu pai. E Amon foi morto. Foi morto por um grupo de homens que depois foram condenados. E Josias, aos 8 anos, é colocado no trono. E aquele menino com 8 anos, talvez instruído pela sua mãe, por alguns sábios ali, alguns tementes, com certeza tementes ao Senhor. E Josias, aos 18 anos, ele pede para que os sacerdotes fossem ao templo, levantar alguns fundos, porque o templo precisava ser restaurado. Aos 18 anos. Isso está lá em 2 Reis 22, que diz assim: então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu.
Então o escrivão Safã veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Então eles foram e buscaram os proventos que era necessário e deram às pessoas responsáveis. Mas também acharam o livro da lei. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaias, e a Safã, escrivão de Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. O que aconteceu com Josias aqui é aquela chamada expressão, quando você perde o chão. Sabe a situação que você perde o chão? Que nós andamos a todo tempo achando que dominamos a situação. Mas quando nos vemos diante de algo que nós não sabemos como resolver, e a gente sabe que vai perder alguma coisa, aí vem aquele friozinho na barriga. Aí a gente perde o chão. Aí a gente reflete e chega à conclusão que a gente não é nada. A gente chega à conclusão que nós precisamos de um Salvador. Quantas vezes isso não acontece com cada um de nós? Tem um versículo que depois a Cristiane vai falar comigo, que toda vez que eu prego eu uso ele, porque está em Oséias e diz que meu povo perece porque lhe falta entendimento, porque deixaram as Escrituras. Mas é um fato, toda vez que eu vou pregar eu acabo lembrando desse versículo, porque o fato da gente deixar de buscar ao Senhor, deixar de querer aprender mais e mais do que o Senhor espera de cada um de nós, nos leva para o buraco, nos leva para a queda. Não tem jeito. E Josias, quando ele se deu conta, imagine que o povo de Israel ficou 57 anos com o templo sendo profanado. Imagine o coração de alguns sacerdotes que se mantiveram firmes, o quanto esses homens não sofreram. E Josias, ele, quando se dá conta daquilo, é o que vem à mente: meu Deus, estamos perdidos. Olhem bem as nossas atitudes, olhem só o que todo esse povo está fazendo e o que o Senhor espera de nós, e nós nem mesmo sabíamos disso. Talvez esse livro esse rolo estivesse lá, num canto todo empoeirado. Será quantas Bíblias que não estão largadas em lares de pessoas que se apresentaram como cristãos um dia, mas que hoje suas Bíblias estão dentro de caixas, estão largadas nos cantos, empoeiradas, e essas pessoas nem se dão conta do que o Senhor espera de suas vidas. Olha o quão grave isso é. E muitas vezes, irmãos, eu vos afirmo que se você chegou em uma situação de ter medo e pensou no Senhor, louve ao Senhor e agradeça, porque foi mais uma oportunidade que você teve. Mais uma oportunidade que você teve de se arrepender. Mais uma oportunidade que você teve de pensar em sua vida e de buscar o Senhor. Porque se você não sentisse aquilo ali, o próximo passo provavelmente era a sua morte. E o Senhor bem sabe dos nossos caminhos, irmãos.
O Senhor bem sabe o que espera de cada um de nós. Mas isso que houve com Josias, eu fico pensando a cada um de nós, pais de famílias, quantas vezes nós nos damos conta do peso das nossas decisões dentro de casa, da nossa postura, do exemplo que nós devemos ter para nossos filhos? Eu não sei os irmãos estão aqui comigo nessa noite, mas eu não sei se mais alguém vai ouvir essa mensagem. Mas eu fico pensando, quantos irmãos, quantos são criados dentro da igreja, conhecem a palavra do Senhor, sabem dos caminhos, e hoje constituíram famílias e estão longe das igrejas, estão longe dos caminhos do Senhor. Eu ouvi há pouco tempo de um colega de trabalho, criado na igreja, toda a sua família está na igreja, e ele falou comigo, mas eu sou a ovelha negra da família, mas Deus conhece o meu coração, e Deus sabe que eu sou temente, mas do que adianta isso? Do que adianta isso se o seu coração não se quebranta a ponto de você sentir falta no coração de vir na casa do Senhor e louvar e bendizer o nome dEle, e mostrar para Ele que você não é nada, e declarar isso ao Senhor a todo tempo em sua vida? Devemos refletir sobre isso, irmãos. Devemos refletir sobre as nossas responsabilidades. E a nossa situação hoje, ela acaba por ser, eu entendo que acaba por ser pior ainda, a nossa postura hoje. Porque naquele tempo, as decisões do rei, o rei era um homem ungido pelo Senhor, e as decisões do rei levavam todo o povo a cair, a sofrer pelas suas atitudes. Quando o rei era bom, o povo prosperava, mas quando o rei era adúltero, era uma pessoa má, o povo sofria, o povo era assolado por outras tribos, e sofria com aquilo ali. Mas e hoje? O que acontece com o povo de hoje? Cristo veio a este mundo em vão? Não há o que nós façamos que possa merecer o ato do Senhor. Ele fez isso pela sua bondade, porque Ele realmente é bom. Mas hoje temos livre acesso ao Senhor. Após o derramamento do Espírito Santo, nós temos livre acesso ao Senhor. Muitas vezes, nós sofremos com as decisões de governantes, mas este mundo, as coisas são falhas desse jeito mesmo. Mas o povo do Senhor, Deus fala ao coração de cada um de nós. A partir do momento que você se quebranta, se entrega diante do Senhor, Deus fala ao seu coração, eu creio nisso. Em Hebreus 1, no capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Efésios, no capítulo 3, também fala de Cristo. E diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida os principados e as potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. E fechando, 1 João, lá no capítulo 2, peço aos irmãos que quem não estiver aberto,
possam ler junto comigo. 1 João 2, versículos 1, 2 e 3. Vou estar lendo, os irmãos me acompanhem, por favor. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos. Olha o que está escrito. Se guardarmos os seus mandamentos. Mais uma ordenança. Seria mais uma ordenança? Não. Nós estamos só sendo lembrados daquilo que o Senhor espera de nós. De todos aqueles momentos que o Senhor fala, de alguma forma, falou de alguma forma a teus servos. Refletimos, é bom refletirmos sobre isso, irmãos. É bom pensarmos nos nossos exemplares de Bíblias que temos nos nossos lares. Eles estão sendo usados. Estão sendo exemplo para os nossos filhos. Somos falhos, irmãos. Eu sou falho, muito falho. E eu louvo o Senhor, porque mais uma vez Ele falou ao meu coração nesse sentido. E eu entendo que eu devo buscar mais. Eu entendo que eu devo ser mais exemplo para minhas filhas e na minha casa. Vou estar orando agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás no céu. Ó Senhor, eu te peço, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus, e mostra-nos sempre, Senhor, mostra-nos o quão dependentes de Ti nós somos, Senhor. Neste momento, Senhor, eu te peço, por tantos, ó Deus, que cresceram ouvindo a Sua palavra, Senhor. Por tantos, ó Deus, que se decidiram aqui neste lugar, tomaram a decisão pelo Senhor aqui, e hoje não estão mais, ó Deus, caminhando com o Senhor. Em tantas outras casas, Senhor, pessoas esclarecidas, que se revoltaram com a desculpa de ter se revoltado contra uma decisão do Senhor, como se nós fôssemos dignos de nos revoltarmos contra Ti. Ó Senhor, vai de encontro, Senhor, às nossas famílias, aos nossos familiares, ó Pai. Toca no coração, ó Senhor, eu te peço por aqueles que já te ouviram, ó Pai, que busquem a Ti. Te peço, Senhor, pelas famílias que têm exemplares de Bíblias, ó Deus, que estão largados em suas casas, ó Pai, que estão abertas, ó Deus, em textos para servir como enfeite, Senhor. Ó Deus, vá de encontro a essas famílias e muda, Senhor, muda tudo isso, de forma, Senhor, que juntos, todos nós busquemos ao Senhor de todo o coração. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Continua nos falando, Senhor. Continua nos falando. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre o que o Senhor espera de nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É o que oramos, Teu Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor.